Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Com vocês nessa transmissão, Jackson Erpin. Hoje também temos conosco Leandro Ávila. Bom dia, Leandro. Satisfação tê-lo conosco. Bom dia, Jackson. Bom dia aos amigos de língua portuguesa. Alegria de poder estar aqui mais uma vez. Vamos conversar também logo mais com o Leandro. Hoje, uma belíssima quarta-feira. Temos a temperatura por volta dos 16 graus Celsius na Praça São Pedro, neste momento, quando o Papa Francisco passa com o Papa Móvel entre os cerca de 25 mil fiéis. Esse é o número fornecido pela Prefeitura da Casa Pontifícia, presentes e provenientes de várias partes do mundo, que vieram então encontrar o sucessor de Pedro nesse tradicional encontro das quartas-feiras. Nossa saudação às emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem a partir deste momento, em particular TV Aparecida, Canção Nova, Rádio Pax em Beira, Moçambique, EWTN-TV, Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, Web TV Tropicana, Rádio Fé e Luz de Campinas. Um bom dia, uma boa quarta-feira, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso canal YouTube, também você que nos acompanha pelo nosso site Vatican News em português. Recordamos essa mesma Praça São Pedro, acolheu na última quarta-feira, quando não tivemos audiência, mas acolheu então a Santa Missa com os novos cardeais e também a abertura então da 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos. Você também participou dessa transmissão. Leandro, o Leandro, só para você que não recorda, o Leandro é gaúcho, está conosco durante esse mês de outubro. Ele que é do Santuário de Caravaggio, também radialista de longa data, cuida do site também do Santuário. Tem a graça então de esse mês de outubro estar compartilhando conosco tantos acontecimentos aqui no Vaticano. Verdade, Jackson. E na missa de abertura do Sínodo, a gente teve a alegria de quase que ouvir um compêndio de todo o pontificado do Papa Francisco. Na sua homilia trouxe vários momentos diferentes, várias
palavras-chave também que ele tem usado no seu pontificado, mas sobretudo, né, pedindo ao Espírito Santo que seja, né, nosso grande sentido e o nosso olhar nesse tempo de sino, nesse tempo também da igreja no mundo, diante de todas as situações que se vive, né, humanamente falando, mas também nessa questão espiritual de estarem ouvidos, atentos ao Espírito Santo e num silêncio frutuoso, né, parar para ouvir o Espírito Santo, para que isso possa gerar frutos na nossa vida pessoal e na vida da igreja. Agora o Papa Francisco chegou então com o Papa Móvel e começa a subir a rampa então do ato. Nós temos bandeiras de vários países, as crianças que sempre acompanham o Papa Francisco então desceram do Papa Móvel, recordando que na última quarta-feira, como dissemos, nós tivemos então a missa de abertura do sínodo, mas na quarta-feira anterior o Papa Francisco dedicou a catequese à viagem a Marsella e antes ainda então falou sobre São Daniel Comboni, apóstolo para a África e profeta da missão. E também na sua catequese, nesta quarta-feira, o Papa Francisco dá continuidade à sua série de catequeses sobre a paixão pela evangelização, o zelo apostólico do crente, e hoje falando de outra santa africana, Santa Josefina, como se diz no Brasil, Baquita, testemunha da força transformadora do perdão de Cristo. E entre as bandeiras de tantos países presentes na Praça São Pedro, hoje temos grupos, temos de língua portuguesa, temos de Portugal, grupo da Universidade Sênior do Porto, paróquia de Pombal, do Brasil, grupo da Diocese de Barra da Garça. Também há grupos de vários países, de língua inglesa, por exemplo, da Inglaterra, peregrinos vindos da Escócia, Dinamarca, Noruega, Indonésia, Malásia, Filipinas, Canadá. Hoje teremos também a língua croata, devido à presença de um grande grupo proveniente da Croácia, mas também são cerca de 500 peregrinos vindos de Polônia, Croácia, República Tcheca, Eslováquia e Eslovênia. Também de língua espanhola, temos grandes grupos vindos da Espanha, também peregrinos do México, do Panamá, da Colômbia, de El Salvador. Papa Francisco, neste momento, saúda então os leitores. Hoje, de língua portuguesa, teremos nosso colega Raimundo Lima, agora nossa colega do programa alemão, entrega um presente para o Papa Francisco, que se dá ao seu secretário. Leandro, sempre esse momento de proximidade também, então o Papa Francisco faz questão então dessa proximidade também, não só com os peregrinos, mas também com os leitores então da audiência da quarta-feira. Papa Francisco então conversando e se preparando, então, se dirigirá até a cadeira. Então, nos preparemos então também para o início dessa audiência geral. O Papa Francisco inicia, então, com a sua saudação e com a bênção aos peregrinos. Os guardas suíços também se posicionam ao lado desse palco montado na Praça São Pedro, que ontem acolheu a adoração eucarística, sempre essa adoração eucarística na noite das terças-feiras, justamente em preparação à audiência geral. Nos preparemos então para receber a bênção do Santo Padre. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. A paz seja com vós. Agora então teremos a leitura nas diversas línguas. Hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículos 32 a 34, a começar pelo italiano. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Parola del Signore. Depois do italiano, na sequência das línguas da audiência geral, segue
o francês. De l'Évangile selon saint Luc. Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Parole du Seigneur. Depois do francês, a leitura, então, em inglês. A reading from the Gospel according to St. Luke. 2 others also, who were criminals, were led away to be put to death with Jesus. When they came to the place called the Skull, they crucified Jesus there with the criminals, one on his right and one on his left. Then Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." The word of the Lord. Depois da proclamação do Evangelho de Lucas em inglês, agora a leitura será proclamada em alemão. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Zusammen mit Jesus wurden auch 2 Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen an den Ort der Schädelhöhe, heißt, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, a leitura, então, em espanhol. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Palabra del Senhor. Depois da Lina Tufani, ela que é venezuelana, nossa colega do programa espanhol, teremos então nosso colega Raimundo Lima, então, proclamando o Evangelho de Lucas. Leitura do Evangelho de São Lucas. Levavam também 2 malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no, a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia, perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Palavra da salvação. Depois do português, segue a leitura em árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. وسيق أيضا آخران مجرمان ليقتلا معه، ولما وصلوا إلى المكان المعروف بالجمجمة صلبوه فيه والمجرمين، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال. فقال يسوع: يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. كلام الرب. Depois do árabe, chegamos à leitura em polonês. Czytanie z Ewangelii według świętego Łukasza. Prowadzono też innych 2 złoczyńców, aby stracić ich razem z nim. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jezus zaś mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oto Słowo Boże. Vamos ver se teremos a leitura em croata ou vamos passar diretamente para a catequese de hoje.
Não, vamos então, nos preparemos então para ouvir as palavras do Santo Padre. Recordamos Santa Josefina Bakhita, testemunho da força transformadora do perdão de Cristo. É o tema da catequese de hoje. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No caminho de catequese sobre o zelo apostólico, estamos refletindo sobre o zelo apostólico. Hoje deixamos-nos inspirar pelo testemunho de Santa Josefina Bakhita, uma santa sudanesa. Infelizmente, há meses, o Sudão é dilacerado por um terrível conflito armado, sobre o qual hoje se fala pouco. Rezemos pelo povo polonês, para que possa viver em paz. Mas a fama de Santa Bakhita ultrapassou todas as fronteiras e chegou a todos aqueles a quem foi negada a identidade e dignidade. Nasceu em Ogoz, em Darfur, martirizado Darfur, em 1869, foi sequestrada de sua família aos 7 anos e escravizada. Seus captores a chamavam de Bakhita, que significa afortunada. Ela passou por 8 donos. Um vendia para o outro. Sofrimentos físicos e morais de que foi vítima desde pequeno a deixaram sem identidade. Sofreu crueldades e violências. Em seu corpo havia mais de 100 cicatrizes. Mas ela mesma testemunhou: como escrava, nunca me desesperei, porque sentia uma força misteriosa que me amparava. Diante disso eu me pergunto, qual é o segredo de Santa Bakhita? Sabemos que muitas vezes a pessoa ferida acaba ferindo por sua vez. O oprimido facilmente se torna um opressor. Em vez disso, a vocação dos oprimidos é aquela de libertar a si mesmos e aos seus opressores, tornando-se restauradores da humanidade. Somente na fraqueza dos oprimidos pode-se revelar a força do amor de Deus que liberta ambos. Santa Bakhita expressa muito bem essa verdade. Um dia seu tutor lhe dá um pequeno crucifixo e ela, que nunca havia possuído nada, guarda-o como um tesouro ciumento. Olhando para ele, experimenta uma profunda libertação interior porque se sente compreendida e amada e, portanto, capaz de compreender e amar. Esse é o início. Se sente compreendida, se sente amada e ali é capaz de compreender e amar os outros. De fato, ela dirá: o amor de Deus sempre me acompanhou de forma misteriosa. O Senhor me quis tão bem. É preciso querer bem a todos. É preciso ter compaixão. Essa alma de Bakhita. Na verdade, compadecer significa quer padecer com as vítimas de tanta desumanidade presente no mundo, como também ter compaixão de quem comete erros e injustiças, não justificando, mas humanizando. É isso que ela nos ensina, humanizar. Quando nós entramos na lógica da luta, da divisão entre nós, dos sentimentos maus uns contra os outros, perdemos a humanidade. E tantas vezes vemos que temos necessidade de humanidade, ser mais humanos, mais humanos. E esse é o trabalho que nos ensina Santa Bakhita, humanizar. Humanizar a nós mesmos, humanizar os outros. Santa Bakhita, tendo se tornado cristã, transformada pelas palavras de Cristo, que meditava diariamente: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Por isso dizia, se Judas tivesse pedido perdão a Jesus, também ele teria encontrado misericórdia. Podemos dizer que a vida de Santa Baquita tornou-se uma parábola existencial do perdão. Que belo isso. Dizer de uma pessoa foi capaz de perdoar sempre. Sempre. E ela foi capaz de fazer isso sempre. Antes ainda, sua vida é uma parábola existencial de perdão. Perdoar, porque depois seremos perdoados. Não se esqueçam disso. Perdão. Que o carinho de Deus por todos nós para ela, o perdão a tornou livre. O perdão recebido primeiro pelo amor misericordioso de Deus e depois o perdão dado fizeram dela uma mulher livre, alegre, capaz de amar. Baquita pôde viver o serviço não como uma escravidão, mas como expressão do dom livre de si. Isso é muito importante. Feita serva pela força, ela foi vendida como escrava. Ela escolheu então livremente tornar-se serva, carregar nos ombros o fardo dos outros. Santa Josefina Baquita, com seu exemplo, nos indica o caminho para finalmente nos libertarmos das nossas escravidões e medos. Ajuda-nos a desmascarar as nossas hipocrisias, os nossos egoísmos, a superar ressentimentos e conflitos. E nos encoraja sempre. Queridos irmãos e irmãs, o perdão não tira nada, mas acrescenta. O que acrescenta o perdão? Dignidade. O perdão não te tira nada, mas acrescenta dignidade à pessoa. Faz tirar o olhar de nós mesmos em direção aos outros, para vê-los, sim, tão frágeis como nós, quanto nós, mas sempre irmãos e irmãs no Senhor. Irmãos e irmãs, o perdão é fonte de um zelo que se torna misericórdia e chama uma santidade humilde e alegre como aquela de Santa Baquita. Obrigado. As palavras, então, do Papa Francisco, sua catequese dedicada essa quarta-feira a Santa Josefina Baquita, testemunha da força transformadora do perdão de Cristo. Agora começamos o resumo nas diversas línguas, a começar pelo francês, recordando que essa é a audiência de número 30 desse ano de 2023 e a de número 459 do pontificado do Papa Francisco. Presentes hoje na Praça São Pedro, de várias partes do mundo, cerca de 25 mil peregrinos. Vamos agora, então, resumo em francês da catequese pronunciada pelo Santo Padre, irmãos e irmãs. Na nossa série de catequese sobre o zelo apostólico, deixamos-nos inspirar hoje pelo testemunho de Santa Josefina Baquita, uma santa sudanesa. Essa é uma oportunidade para rezarmos por essas pessoas que são prisioneiras de um terrível conflito armado. A reputação de Santa Baquita ultrapassou fronteiras e atingiu todos aqueles a quem a identidade e a dignidade foram negadas. Seus captores a chamavam de Baquita, que significa afortunada. O sofrimento físico e moral a que foi submetida desde a infância a deixou sem identidade. Com Santa Baquita, entendemos que é somente na fraqueza dos oprimidos que a força do amor de Deus se revela e liberta os oprimidos e opressores. Ela experimentou uma profunda libertação interior ao olhar para o crucifixo, porque se sente compreendida e amada, e capaz de compreender e amar por sua vez. A vida de Santa Baquita, que se tornou cristã,
Foi uma parábola existencial de perdão. O perdão a tornou livre, alegre, capaz de amar. Ela experimentou o serviço não como escravidão, mas como expressão de doação gratuita. O perdão a tornou pacífica e pacificadora, livre e libertadora. Sua vida é um milagre de Deus. Santa Josefina Bakhita, através do seu exemplo, mostra-nos o caminho para finalmente nos libertarmos da nossa escravidão e dos nossos medos. Ajuda-nos a desmascarar as nossas hipocrisias e os nossos egoísmos, a superar rancores e conflitos. O perdão é fonte de um zelo que se torna misericordioso e exige uma santidade humilde e alegre, como a de Santa Bakhita. E agora, saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Cordialmente i pellegrini di lingua francese giunti da diverse nazioni. Fratelli e sorelle, per intercessione di Santa Josefina Bakhita, chiediamo al Signore il coraggio di riconciliarsi con noi stessi, con gli altri e di operare per la pace nelle nostre famiglie e comunità. Dio vi benedica. Agora, tradução de suas palavras. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, vindo de diversas nações, irmãos e irmãs, por intercessão de Santa Josefina Bakhita. Peçamos ao Senhor a coragem de nos reconciliar conosco mesmos e com os outros e de trabalhar pela paz das nossas famílias e comunidades. Deus o abençoe. Agora teremos o resumo da catequese em inglês. O Papa Francisco destacou então essa característica de Santa Bakhita. É realmente uma frase belíssima. Podemos dizer que a vida de Santa Bakhita tornou-se uma parábola existencial de perdão. Fazemos um gancho ainda com o que o Papa Francisco falou no Ângelus do domingo, 17 de setembro de 2023, sobre o perdão. Porque fora do perdão não há esperança, fora do perdão não há paz. O perdão é o oxigênio que purifica o ar poluído pelo ódio. Perdão é o antídoto que cura os venenos do ressentimento, é o caminho para desarmar a raiva e curar tantas doenças do coração que contaminam a sociedade. Leandro, sempre... Paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus os abençoe. Agora, então, depois do inglês, passamos para o resumo da catequese em alemão, recordando que o Papa Francisco também recordou que realmente o perdão devolve a dignidade para a pessoa. Nós experimentamos o perdão de Deus, por nossa vez. Também aprendemos a perdoar. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. segnet auch die Rosenkränze. Essa introdução, que é comum a todas as línguas, nossa colega então do programa alemão, que agora então começa então o resumo da catequese. Queridos irmãos e irmãs, na catequese de hoje, sobre o zelo apostólico, olhamos para o testemunho de Santa Josefina Bakhita. Quando ela tinha 7 anos, ela foi tirada de sua família e vendida como escrava. Seus raptores a chamavam de Bakhita, a afortunada, mas desde tenra idade suportou severo sofrimento mental e físico. No entanto, ela não desesperou. Como disse uma vez, sentia uma força misteriosa que lhe amparava. Quando olha para a cruz de Cristo, experimenta uma profunda liberdade interior, sente-se compreendida e amada, e isso, por sua vez, torna-a capaz de compreender e amar, e até de perdoar os seus algozes. Todos os dias ela contemplava as palavras de Cristo na cruz. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O poder transformador do perdão
tornou-se visível em Santa Josefina. Ela já não prestava o seu serviço humilde, muitas vezes humilhante, como uma escrava, mas com a atitude interior de entrega livre e amorosa. Sigamos o seu exemplo de amor e reconciliação para nos libertarmos de tudo o que nos mantém cativos e nos impede de viver a vida abundante que Deus quer que vivamos. E agora, saudação do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, nel mese di ottobre siamo particolarmente invitati a pregare il Santo Rosario, contemplando con Maria i misteri della salvezza e invocando la sua intercessione per la nostra necessità. Santa Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Agora, a tradução para o alemão de suas palavras. Queridos irmãos e irmãs, no mês de outubro, somos particularmente convidados a rezar o Santo Rosário, contemplando com Maria os mistérios da salvação e invocando a sua intercessão pelas nossas necessidades. Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. E agora, teremos então a pequena introdução em espanhol. Temos nossa colega Lina Tufani, depois será o próprio Papa Francisco a fazer o resumo da catequese em espanhol. Papa Francisco que recordou na saudação aos peregrinos de língua alemã, que outubro agora é o mês do Rosário. Justamente em vista disso, na Praça São Pedro, todos os sábados, às 21 horas, é realizada então uma procissão com velas, com a imagem da Mater Ecclesia e a oração do Rosário. Um momento realmente muito espiritual para quem está em Roma, momento para rezarmos por toda a nossa igreja, estarmos juntos em oração. Então, nesse momento, nos sábados à noite, na Praça São Pedro. No dia 14 de outubro preside o cardeal Beniamino Stella, no dia 21 o cardeal Giuseppe Nossa Senhora do Pilar, mas também dia de Nossa Senhora Aparecida. Agora então, resumo da catequese em português com Raimundo Lima. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. No nosso itinerário de catequese sobre o zelo apostólico, deixamos-nos hoje inspirar pelo testemunho da santa sudanesa Josefina Bakhita. Raptada na idade de 7 anos, suportou indescritíveis sofrimentos físicos e morais. No seu corpo, tinha mais de 100 cicatrizes. Tendo se tornado cristã, foi transformada pelas palavras de Cristo que ouvimos na leitura inicial. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Podemos dizer que a vida de Bakhita se tornou uma parábola existencial do perdão. O perdão recebido, primeiro através do amor misericordioso de Deus, e depois, o perdão concedido fizeram dela uma mulher livre, alegre, capaz de amar. O perdão permitiu-lhe viver longe da sua terra natal e dos seus entes queridos, para renascer todos os dias, onde o Senhor a chamava, juntamente com novos, e amar como era possível as pessoas que a acompanhavam, para depois amar, por sua vez, com a simplicidade e a oferta de um sorriso, de uma carícia, de um gesto de caridade. O perdão não tira nada à pessoa, antes, pelo contrário, acrescenta-lhe dignidade, fazendo-a levantar o olhar de si mesma para o rosto dos outros, vendo-os tão frágeis como nós, mas sempre irmãos e irmãs no Senhor.
O perdão é fonte de um zelo que se torna misericórdia e chama a uma santidade humilde e alegre, como a de Santa Baquita. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese, in particolare i brasiliani della Barra do Garça e i portoghesi di Pombal e dell'Università Senhor do Porto. Non lasciate mai che eventuali nuvole sul vostro cammino vi impediscano di irradiare la gloria e la speranza depositate in voi, lodando sempre il Signore nei vostri cuori, ringraziando di tutto Dio Padre e a tutti voi la mia benedizione. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os fiéis de língua portuguesa, em particular os brasileiros da Barra do Garça e os portugueses de Pombal e da Universidade Senhor do Porto. Nunca deixeis que eventuais nuvens sobre o vosso caminho vos impeçam de irradiar a glória e a esperança depositadas em vós, louvando sempre ao Senhor em vossos corações, dando graças a Deus Pai por tudo. Minha bênção para todos vocês. Então, Raimundo Lima traduziu a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa presentes na audiência geral desta quarta-feira, em particular grupos de brasileiros da Barra do Garça, também os portugueses de Pombal e da Universidade Senhor do Porto. Enquanto temos o resumo da catequese em árabe, recordemos alguns pontos da biografia de Santa Josefina Baquita, ela que nasceu no Sudão, como recordou o Santo Padre, em 1869, morreu em Ischio, Vicenza, Itália, em 1947. Flor africana, que conheceu a angústia do rapto da escravidão e abriu-se admiravelmente à graça junto das filhas de Santa Madalena de Canossa, na Itália. Em Ischio, onde viveu por muitos anos, todos ainda a chamam a Nossa Irmã Morena. O processo para a causa de canonização iniciou-se 12 anos após sua morte, no dia 1º de dezembro de 1978, a Igreja emanava o decreto sobre a heroicidade de suas virtudes. Baquita, como foi dito, não é o nome recebido de seus pais a nascer, que o susto provado no dia justamente em que foi raptado provocou-lhe alguns profundos lapsos de memória. E a terrível experiência fizera então esquecer também o próprio nome. Baquita, que significa afortunada, é o nome, então, que lhe foi imposto por seus raptores. Vendida e comprada várias vezes nos mercados de El Obeid, de Khartoum, conheceu as humilhações, sofrimentos físicos e morais da escravidão. E na capital do Sudão, Baquita foi finalmente comprada por um cônsul italiano, o Sr. Calixto Legnani. Pela primeira vez, desde o dia em que fora raptada, percebeu, com agradável surpresa, que ninguém usava o chicote ao lhe dar ordens, mas, ao contrário, era tratada com maneiras afáveis e cordiais. E na casa do cônsul, Baquita encontrou serenidade, carinho e momentos de alegria, ainda que sempre velados pela saudade de sua própria família, talvez perdida para sempre. Situações políticas obrigaram o cônsul a partir para a Itália e Baquita pediu-lhe que a levasse consigo e foi atendida. Com eles partiu também um amigo do cônsul, o Sr. Augusto Micheli, e chegados em Gênova, o Sr. Legnani, pressionado pelos pedidos da esposa do Sr. Micheli, concordou que Baquita fosse morar com eles. Assim, ela seguiu a nova família para a residência de Zeniago, em Veneza, e quando nasceu Mimina, a filhinha do casal, Baquita se tornou para ela babá e amiga. Nos preparamos para ouvir a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe. Saluto i fedeli di lingua araba. Il perdono è necessario per rimanere nell'amore, per rimanere cristiani. Esso risana ogni ferita in noi,
e ci aiuta a amare tutti. Signore benedica tutti e vi protegga sempre da ogni mal. Agora a tradução de suas palavras. Saudo aos fiéis de língua árabe. O perdão é necessário para permanecer no amor, para permanecer cristãos. Ele cura todas as feridas em nós e nos ajuda a amar a todos. Que o Senhor abençoe a todos e vos proteja sempre de todo mal. Sim, as palavras, tradução das palavras do Santo Padre, reforçando então a necessidade do perdão em nós, principalmente como cristãos. Temos um dever ainda maior por primeiro termos sido perdoados, então também perdoar. E nem sempre é fácil, muitas vezes temos que suplicar a Deus, não só rezar e pedir, muitas vezes suplicar para ter o desejo de perdoar. Seguimos um pouco durante a catequese, o resumo da catequese em polonês, com um pequeno resumo, então, da biografia de Santa Baquita. Compra a administração de um grande hotel em Suaquim, no Mar Vermelho. Obrigar, então, a esposa do Sr. Michele, Dona Maria Turina, a se transferir para lá a fim de ajudar o marido no desempenho dos vários trabalhos. Entretanto, o conselho de seu administrador, iluminado Cecchini, a criança e Baquita foram confiadas às irmãs canosianas do Instituto dos Catecúmenos de Veneza. E foi aqui que, a seu pedido, Baquita veio a conhecer aquele que Deus, desde pequena, ela sentia no coração, sem saber quem ele era. Vendo o sol, a lua e as estrelas, dizia comigo mesmo, quem é o patrão dessas coisas tão bonitas? E sentia uma vontade imensa de vê-lo, conhecê-lo e prestar-lhe homenagem. Depois de alguns meses de catecumenato, Baquita recebeu os sacramentos da iniciação cristã e o novo nome de Josefina. Era o dia 9 de janeiro de 1890. Naquele dia, não sabia como exprimir a sua alegria. Os seus olhos, grandes e expressivos, brilhavam, revelando uma intensa comoção. Desse dia em diante, era fácil vê-la beijar a pia batismal e dizer: aqui me tornei filha de Deus. Cada novo dia, tornava sempre mais consciente de como aquele Deus, que agora conhecia e amava, havia conduzido a si por caminhos misteriosos, segurando-a pela mão. Quando Dona Maria Turina retornou da África para buscar a filha, e Baquita, essa, com firme decisão e coragem, fora do comum, manifestou sua vontade de permanecer com as irmãs canosianas e servir aquele Deus que lhe havia dado tantas provas do seu amor. A jovem africana, agora maior de idade, gozava de sua liberdade de ação que a lei italiana lhe assegurava. Baquita continuou no catecumenato, onde sentiu com muita clareza o chamado para se tornar religiosa e doar-se totalmente ao Senhor no Instituto de Santa Madalena de Canossa. A 8 de dezembro de 1896, Josefina Baquita se consagrava para sempre ao seu Deus, que ela chamava com carinho El Me Paron. Por mais de 50 anos, essa humilde filha da caridade, verdadeira testemunha do amor de Deus, dedicou-se às diversas ocupações na casa de Ischio. De fato, lá ela foi cozinheira, responsável do guarda-roupa, bordadeira, sacristã e porteira. Quando se dedicou a esse último serviço, suas mãos pousavam docemente sobre a cabecinha das crianças que diariamente frequentavam as escolas do Instituto. Sua voz amável, que tinha a inflexão das nênias e das cantigas de sua terra, chegava prazerosa aos pequeninos, reconfortante aos pobres e doentes e encorajadoras a todos os que vinham bater à porta do Instituto. Sua humildade, sua simplicidade e seu constante sorriso conquistaram o coração de todos os habitantes de Ischio. As irmãs a estimavam pela sua inalterável afabilidade, pela fineza de sua bondade e pelo seu profundo desejo de tornar Jesus conhecido. E agora, as palavras do Santo Padre. In questo mese molti di voi pregano il rosario chiedendo aiuto alla Madonna. La sua intercessione ottenga la misericordia di Dio per la vostra patria. Ricordate anche nelle vostre preghiere tutti i partecipanti al Sinodo dei Vescovi in corso,
affinché sappiano ascoltare ciò che lo Spirito Santo vuole dire alla Chiesa. Vi benedico di cuore. Agora a tradução de suas palavras para o polonês. Oto słowa Ojca Świętego. Saúdo cordialmente os poloneses. Nesse mês, muitos de vocês rezam o rosário, pedindo ajuda de Nossa Senhora. Que a sua intercessão obtenha misericórdia de Deus para a sua pátria. Recordai também nas vossas orações de todos os participantes no Sínodo dos Bispos em curso, para que saibam ouvir o que o Espírito Santo quer dizer à Igreja. Eu vos abençoo do fundo do meu coração. Vamos ver, teremos a saudação do Santo Padre também aos peregrinos de língua croata. Estão presentes em grande número na Praça São Pedro. Tem essa pequena introdução do sacerdote croata. Te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na O latinskom. aviso que é tradicional a todas as línguas, que introduz a saudação do Santo Padre, dando também pequenas orientações aos peregrinos, que no final da audiência será rezado o Pai Nosso em latim, e receberemos então a bênção do Santo Padre. I druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Agora então, a saudação do Santo Padre. Tutti i pellegrini della Croazia, specialmente i vincitori della gara gastronomica provenienti dai paesi dell'Unione Europea, organizzata dall'Associazione UNUO di Zagabria. Con particolare gioia saluto i sacerdoti e i fedeli della diocesi di Šibenik, guidati dal loro pastore. Cari amici, mentre celebrate il giubileo dei 725 anni della fondazione della vostra diocesi, ringraziate Dio con questo pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli, Pietro e Paolo, per tutti i doni che avete ricevuto. La vostra comunione plurisecolare con il Vescovo di Roma vi aiuti ad essere costruttori della concordia e della pace nel mondo in cui vivete come gioiosi testimoni di Cristo. Mentre vi accompagno nel vostro ringraziamento, invoco la protezione del vostro patrono, San Michele Arcangelo, e di cuore vi benedico. Siano lodati Gesù e Maria. Agora a tradução para o croata, então, da saudação do Santo Padre. Saúdo cordialmente todos os peregrinos provenientes da Croácia, especialmente os vencedores do concurso gastronômico dos países da União Europeia, organizado pela Associação UNO de Zagreb. É com particular alegria que saúdo os sacerdotes e os fiéis da Diocese de Šibenik, guiados pelo seu pastor. Queridos amigos, no momento em que celebrais o jubileu de 725 anos da fundação da vossa diocese, agradeçam a Deus com esta peregrinação aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo para todos os dons que recebestes. Possa a vossa comunhão multissecular com o Bispo de Roma vos ajudar a ser construtores de harmonia e de paz no mundo em que vivemos com alegres testemunhas de Cristo. Enquanto vos acompanho em vossas ações de graça, invoco a proteção de vosso padroeiro São Miguel Arcanjo e vos abençoo de coração. Louvado seja Jesus e Maria. Depois do croata, então, agora teremos a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua italiana, sempre naturalmente presentes em grande número na audiência geral desta quarta-feira. Acordamos também dos participantes, tem os participantes do capítulo geral das Irmãs Oblatas do Divino Amor, tem missionários verbitas, oblatas da Igreja Missionárias Ecumênicas. Agora então, o Santo Padre, vamos ouvir suas palavras.
Continuo a seguir com dor e apreensão o que está acontecendo em Israel e na Palestina. Tantas pessoas mortas, outras feridas. Rezo por aquelas famílias que viram transformar um dia de festa em um dia de luto. E peço que os reféns sejam libertados imediatamente. É direito de quem é atacado de se defender, mas estou muito preocupado pelo assédio, pelo cerco total em que vivem os palestinos em Gaza, onde também houve muitas vítimas inocentes. O terrorismo, os extremismos não ajudam a alcançar uma solução ao conflito entre israelenses e palestinos, mas alimentam o ódio, a violência, a vingança e fazem sofrer uns e outros, tanto um quanto os outros. O Oriente Médio não tem necessidade de guerra, mas de paz. De uma paz construída na justiça, no diálogo e na coragem da fraternidade. Dirijo especial pensamento à população do Afeganistão, que está sofrendo após o devastador terremoto que atingiu o país, provocando milhares de vítimas, entre as quais muitas mulheres e crianças, também muitos deslocados. Convido todas as pessoas de boa vontade a ajudar esse povo, que já foi tão provado, contribuindo em espírito de fraternidade, a aliviar os sofrimentos das pessoas e apoiar a necessária reconstrução. Os cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, a começar pelos fiéis das dioceses de Siena, Col Valdelsa, Montalcino e Montepulciano, Chiusi Pienza, acompanhados pelo cardeal Paulo Loiudice. Queridos amigos, obrigado pela vossa presença. Encorajo-vos a seguir o exemplo de Santa Catarina, de Santa Inês de Montepulciano, tornando-vos protagonistas de bem nas vossas comunidades. Saúdo também os numerosos grupos paroquiais, especialmente aqueles de Volturino e Graiano. Acolho com particular afeto e gratidão as associações de idosos das diversas localidades. Não esqueçamos que os idosos são um dom precioso na sociedade. Em sua escola, se aprende a fé genuína e a sabedoria da vida. Saúdo o grupo da área médica da Pastoral da Saúde, da Diocese de Roma, que se ocupa das doenças reumáticas, a delegação do município de Cervia, a quem agradeço a habitual oferta de sal, também os escoteiros da Gestes de Torre Maggiore. Por fim, saúdo os jovens, os doentes e os recém-casados. Os convido a dirigir o pensamento a Maria, invocada neste mês de outubro como Rainha do Rosário. Por favor, perseveremos junto com ela na oração por quantos sofrem com a fome, a injustiça e a guerra, especialmente pela querida e martirizada Ucrânia. A todos a minha bênção. Agora então vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber então a bênção do Papa Francisco na conclusão da audiência. Qui es in celi
com a bênção do Papa Francisco, chegamos então ao final da audiência geral desta quarta-feira, 11 de outubro de 2023, o Papa Francisco, que dedicou então a sua catequese a Santa Josefina Bakhita. E podemos dizer que a vida de Santa Bakhita tornou-se uma parábola existencial de perdão. O perdão, que não tira nada, mas acrescenta dignidade à pessoa, faz tirar o olhar de nós mesmos em direção aos outros para vê-los tão frágeis como nós, mas sempre irmãos e irmãs no Senhor. Perdão é fonte de um zelo que se torna misericórdia e chama a uma santidade humilde e alegre como a de Santa Bakhita. Papa Francisco também ao final fez o seu apelo então pela paz na Terra Santa, e justamente tudo que está acontecendo na Terra Santa tem muito a ver com a catequese sobre Santa Bakhita. A Terra Santa, diz o Santo Padre, não precisa de guerra, mas tem necessidade de paz e diálogo. Agradecemos ao Leandro Ávila, que esteve conosco. Leandro. Alegria, Jackson, de estar aqui nesse momento tão bonito, uma catequese feita num tempo tão especial, onde os corações endurecidos são chamados ao perdão. Muito bem, o perdão, que é sempre um desafio. E assim, chegamos então à conclusão da audiência dessa quarta-feira, agradecendo a todos vocês que estiveram sintonizados conosco. Também uma boa quarta-feira a você que nos acompanha pelo Facebook, também pelo canal YouTube e pelo nosso site. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpin. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.